Vamos lá. Bom, boa tarde, Vitor. Tudo bem? Opa, boa tarde, João. Tudo certo contigo? Tudo ótimo, cara. Seguinte, estamos começando aqui nossa gravação do nosso podcast a respeito de metodologias ágeis. Tranquilo? Eu sou o João Vitor, sou Legal. aluno da Engenharia de Produção, estou no 11º semestre da UNB e estou cursando a matéria de Introdução à Administração, na qual a gente está fazendo esse projetinho nosso. Beleza? Somos da turma V, professora Carla, e vamos dar prosseguimento. Vitor, pedi só para você se apresentar também, por favor. Pá, legal. Bom, sou Vitor, sou sócio da Cotidiana Aceleradora, tenho aí 27 anos, fui formado também em engenharia de produção, né? Hoje, na minha função aqui, eu tenho estratégica da empresa voltado para grandes empresas, né? Então, não somente ali para as startups, mas também atendendo às corporações. Excelente, Vitor. Podia já puxar o gancho também e apresentar cotidiano para a gente, por favor? Show, claro. Legal. Bom, a Cotidiano, chamada aí carinhosamente de Coti, tem 5 anos de estrada, né, que a gente está aí investindo e acelerando em startups, né, da fase, né, da sua vida em si. Hoje nós já aceleramos mais de 60 startups, que quando a gente acelerou, por estarem bem no começo ali, elas não valiam nada, né? Teoricamente, como valuation ali ainda zero. Hoje, com valuation combinado delas, a gente chega à marca já de 1 bilhão de valuation combinado. Então, temos uma trajetória legal como cotidiano. Né? Nesse tempo que a gente vem acelerando startups, né? Já tem aí mais de 5 anos, como eu comentei, já tem uns 2 ou 3 anos em que algumas empresas grandes, médias e grandes empresas, estão nos convidando também para acelerar times corporativos. Então, a gente está acelerando algumas squads de grandes empresas, como o Banco do Brasil, como o CNI, trazendo mais essa ótica do jeito startup de ser para o mundo corporativo. Então, a Cotidiano tem essas frentes, mais voltado para a startup, como uma aceleradora, e também voltado aí para a inovação corporativa, além do nosso fundo, que é onde a gente acelera, onde a gente investe, nessas startups. Então, a gente capta recurso do mercado, a gente até fala aí o destravar o recurso para o capital empreendedor, dentro da indústria de venture capital, que investe exatamente nessa jornada, na aventura ali da startup desde o início, que é onde a gente investe, até chegar em momentos como, momentos já de startups que estão bem maiores, como, por exemplo, vocês conhecem bem aqui, certamente o iFood, conhece Rappi, Uber, já foram startups, como a Ribbon, que a gente quer também aqui de Brasília, em que a gente investiu quando estava lá no início, fazendo essa trajetória até o final. Mas, exclusivamente, meu papel hoje está voltado para atender grandes empresas. Bacana, Vitor. Puxando um pouco desse atendimento com as grandes empresas, queria te perguntar como é que está sendo atuar nesse ambiente inovador, principalmente durante a pandemia. Como tem sido esse contato com as empresas e como é que elas têm recebido isso? Legal, João. Bom, sendo mais procurado por grandes empresas, Nunca, não foi o nosso foco, por exemplo, quando a gente fundou a Cotidiano, Eu não sou sócio fundador, entrei depois, mas lá no início, antes era basicamente só com as startups, que são empresas também, Só que ainda que se posicionam num ambiente de extrema incerteza e estão querendo se posicionar de alguma forma tecnológica. E aí, entrando um pouco nas empresas que estão nos procurando, as empresas grandes, já falando de grandes bancos, grandes corporações, grandes também hospitais, como um todo, elas também estão se vendo, hoje em dia, num ambiente também de grandes incertezas. Então, querendo ou não, é um papel que elas assumiram, que as startups já tinham assumido lá no começo. Então, por isso que elas conseguiram tracionar, conseguiram andar bem, e hoje as grandes empresas perceberam que elas precisavam ser mais ágeis, mais leves, e mais inovadoras. E para isso, principalmente no dia de hoje, no momento atual, é um momento que a gente já não tem mais certeza do que vai ser, por exemplo, no ano que vem. Essas empresas normalmente, de grande porte, elas já têm
um histórico de planejar aí seus próximos 10, 20 anos no planejamento estratégico. Só que com as incertezas de hoje, é difícil você saber o que vai acontecer, por exemplo, ano que vem, né? Então, por exemplo, em 2019 ali, ninguém imaginou como foi e como seria, né, esse 2020 e 2021. Então, as empresas estão nos procurando exatamente para serem mais ágeis, mais inovadoras, e muitas delas, né, têm como principal desafio a cultura. E aí, quando a gente fala de cultura como um todo, a gente está falando de cultura de experimentação, né, de poder investir dentro da sua própria empresa, né, em recursos que tragam algum tipo de inovação para a empresa, algum tipo de reposicionamento, seja uma spin-off, né, puxando criando uma outra empresa naquele mesmo setor, né, seja também investindo nos seus próprios colaboradores, mas o principal hoje é o investimento na cultura. E quando a gente está falando hoje de cultura, um grande desafio das empresas grandes hoje é a cultura ágil, né? Então, assim, hoje em dia elas estão com muita dificuldade de se planejar e de executar até quando a gente fala de cultura ágil. Então, assim, esse é o momento, até quando o João convidou aqui para falar sobre isso, foi, cara, tem muita conexão, porque é exatamente hoje o que a gente vem fazendo. Elas estão totalmente, não digo perdidas, né? Até porque para serem do tamanho que é, já também andaram bastante, tiveram uma jornada bem grande, mas hoje elas também estão procurando se encontrar. Então, um grande jeito que a gente está ajudando elas é trazendo mais essa ótica ágil que as startups já têm desde a nascença, né? A gente tentando quebrar um pouco a cultura da empresa grande, olhando para esse lugar. Legal demais, Vitor. E como é que são essas metodologias, esses métodos ágeis, que são, né, nascem um pouco na startup, nesse modo ágil, mas aí você está comentando que dá, né, tem essa possibilidade de trazê-la para as empresas. Tem algum método específico que seja válido comentar? Olha, João, legal essa pergunta. A gente vem fazendo aí uma incursão bem grande já, desde que a gente nasceu, né? Muito olhando também para as práticas do PMBOK, né? Com o PMI, olhando para o Scrum, tem várias outras, assim como o Manifesto Ágil, né? A gente também traz muita coisa do Manifesto Ágil, né? Mas muito da parte ágil que a gente trouxe veio até ali de umas outras aceleradoras, né, de fora do Brasil, da 500 Startups e da Y Combinator, que já usavam uma ótica que é uma mistura do Lean, né, com o ágil. Vocês até devem já ter ouvido falar do Lean Startup, do Eric Rice, feito lá em 2009, em que também foi trazendo um pouco dessa incursão ágil, só que um olhar mais de startup. Então, a gente hoje tem uma metodologia ágil própria da Cotidiano, né, pegamos lá o que faz sentido para a gente, também testamos com várias, não só startups, mas vários outros times de empresas grandes, até hoje a gente chegar num formato, né, que a gente tem aí como metodologia da Cotidiano Aceleradora. Mas eu já digo para você de antemão que ela traz muito base do Scrum, né, e muito base do Manifesto Ágil como um todo. Mas hoje a gente quer muito mais simplificar, né, do que trazer toda a estrutura do ágil para o que a gente faz, né? Assim, é muito mais fácil para a gente trazer as lógicas de startup em si. Então, basicamente, falando bem rápido hoje, para a gente acelerar, seja um time, né, de startup ou um time corporativo, basta ter uma métrica guia bem definida, né, entendendo onde a gente quer chegar, entendendo o que vai ser sucesso para a gente, né, se a gente atingir aquela métrica. Então, assim, basicamente, João, no começo a gente começa. No começo a gente começa, né, boa essa. A gente começa ali, bem no início, entendendo o que é sucesso para a gente, entendemos o que é sucesso, a métrica guia está baseada na medição de sucesso que a gente colocou e a gente toca esse time em cima dessa métrica guia. Então, hoje, para a gente, precisa ter um time complementar e uma métrica guia que está basicamente já bem contemplada aí como a nossa metodologia ágil. Legal demais, Vitor. Vitor, teve algum momento que você pode compartilhar, talvez até algum case, referente a esses métodos utilizados em que ficou notável para os gestores das empresas da eficiência da metodologia ágil? Legal, teve sim, João. Quando a gente está, como eu falei lá no início, a gente está atacando mais um problema, uma questão de cultura, né?
Então, assim, normalmente as empresas já buscam, né, principalmente empresa grande, já busca ter um ROI, né? Então, algum retorno sobre aquele investimento feito em nós, né? Então, entendendo que aquela incursão que a gente vai fazer, ela vai trazer algum retorno grande, né? Mas, basicamente, como a gente está falando de cultura, o que a gente traz é um olhar mais para a experimentação. Então, teve sim, né? Então, vou comentar aqui, sem falar nomes das empresas, mas a gente acabou criando com um hospital grande, né, aqui no Brasil. De lá saiu uma spin-off, ou seja, uma estrutura ágil do próprio hospital, em que eles entenderam que poderiam desacoplar aquela estrutura daquele time para uma nova incursão, né, nesse hospital. Também tivemos aí, com outros players também, outras spin-offs. Então, é uma ótica que está sendo bem alimentada pelo mercado, pelo fato de a empresa, entendendo que ela precisa se modificar, precisa, né, rever os seus padrões, principalmente falando aí de cultura ágil, ela entende que aquele time que está sendo acelerado pode até virar uma outra empresa, né, e disseminar também a cultura ágil dentro da própria empresa que ficou para trás, a empresa mãe. Então, assim, tivemos alguns cases legais falando de eficiência. Esse é um ótimo resultado para a gente, né, uma empresa que sai de uma outra empresa que já é grande com uma estrutura ágil, com um olhar de startup, né, e já conseguindo ter resultados financeiros, para a gente hoje já é algo bem validado. Ah, legal demais, Vitor. Muito interessante. Cara, você teria alguma dica, ou talvez até com base nessa experiência em empresas grandes, mas uma visão, talvez, de como você faria isso para uma empresa que está nascendo agora, ou uma empresa menor, uma empresa pequena que está começando a sua operação? Pode ser até mesmo uma startup mesmo em si. Você teria alguma dica para esse tipo de pessoa? Legal. Antes, essa pergunta ela é bem interessante, João, porque antes mesmo de criar ali sua de empresa em si, a gente tem que entender que antes daquele CNPJ existe alguns CPFs ali, né? Então, a empresa ela é formada por gente, é formada por pessoas, e como a gente investe em empresas que são nascentes, né? Então, que começaram ali sua operação tem pouco tempo, a gente especializou muito em gente, muito em cultura, muito em pessoas. E aí, para mim, a principal dica para você ser ágil não é consumir necessariamente nenhum livro, eu indico vários, né, mas essa não vai ser a principal dica. Também não é necessariamente já ter vindo da indústria ágil, mas sim formar um bom time complementar. E aí, quando a gente fala de time de complementar, a gente está falando exatamente para ter a fluidez no processo, né, no processo de agilidade que aquela empresa vai traçar, pelo fato de que nem um jogo de futebol, um jogo de qualquer desporto que tenha, qualquer esporte que tenha aí, seja coletivo, cada um tem a sua posição, né? Então, como um bom time, a gente indica muito aí ter as posições, principalmente da pessoa que é a pessoa de negócio, de vendas, né, de parcerias, a pessoa que vai estar olhando para a tecnologia, então provavelmente um CTO, né, uma empresa que está nascendo tem que ter uma pessoa que está olhando para a tecnologia, não tem como. Uma pessoa que vai olhar para a experiência do usuário, né, então normalmente designers ou pessoas vindo desse mundo, né? E também hoje está, principalmente hoje em dia está muito em voga, que é uma pessoa que vai olhar para dados. Então hoje minha dica para ser ágil é ter um time complementar como esse. É o que a gente olha quando a gente vai investir, é o que a gente analisa. Né? E como a gente traz para qualquer time cara, tem essas habilidades dentro do seu time, seja um time enxuto, né? Antes de começar a formar vários departamentos de gestão de pessoas, marketing, financeiro, jurídico, a gente fala, cara, começa com esse time, que aí você vai começar a criar a cultura ágil já pelas pessoas que estão dentro daquele time, né, posicionadas onde devem estar. Legal demais, Vitor. Cara, para a gente fechar, você podia dar umas dicas desses livros que você comentou para a gente? Por favor. Legal. Bom, o que eu mais gosto aí, falando de empresa maior mesmo, é o Zone to Win.
eu super indico esse livro. Ele é o que um dos nossos sócios até teve com o autor desse livro, Geoffrey Moore. Então, ele é um ótimo livro para se ler, olhando aí para ágil, porque ele traz muito as óticas das empresas, né? Eu não posso deixar de falar também, né, do Lean Startup, do Eric Ries. Então, ele traz também essa ótica ágil, só que com um olhar de startup, olhando muito para o ciclo de construção, medição e aprendizado, né? Então, do Build, Measure, Learn. Então, esse ciclo que a gente já conhece também como formação, né, na ótica ali, principalmente eu que vim da engenharia de produção, traz essa ótica do PDCA. Ele é uma releitura do PDCA. Então, ele também é um ótimo livro para olhar para isso. É o próprio Manifesto Ágil também. Ele também traz muito isso. Outros como Design Sprint, também super indico, que traz muita ótica ali do design, de como fazer boas sprints, né? O próprio Scrum, então, é uma ótima referência. E, por último, o Startup Way, que ele traz a ótica do Lean Startup, só que num olhar mais de empresa grande. Então, acho que fecha aí com esses 5, 6 livros, eles já estão muito bons aí para quem está começando, quer estudar, né? Quer ter um olhar mais teórico, mais acadêmico da coisa e já poder testar, né, logo em seguida ou até durante. Beleza, excelente. Vitor, obrigado pela atenção, cara. Queria te agradecer aí por esses minutinhos aí nosso papo e foi um prazer conversar contigo. Prazer, João. Sucesso aí para vocês. Valeu.